AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, continuamos falando da Assembleia de Deus Ministério de Perus, Brasil, São Paulo. Você que tem nos acompanhado, são exatamente 11 horas e 11 minutos do horário de Brasília e nós estamos dando a continuação do dia do ensino hoje na Escola Bíblica Dominical. Nós tivemos logo pela manhã às 9h, uma lição maravilhosa pelo professor Darceni, falando sobre a última defesa de Jó, e na sequência os nossos adolescentes aqui de nossa igreja, a pessoa do professor Anderson, e com a participação dos adolescentes com explanações riquíssimas. Meus parabéns à nossa irmã Yasmin pelo fechamento nas últimas declarações dessa lição. E deixo aqui a minha palavra de gratidão, a responsabilidade na pessoa do pastor Edilson, Denilson, pelo convite para a Escola Bíblica Dominical na lição dos jovens. E nós estamos estudando nesse trimestre os bons e os maus exemplos. Temos aprendido com os demais professores. Na aula passada nós estivemos falando, ouvindo o professor Jefferson Fromm, aonde trouxe uma explanação extraordinária sobre a vida de José, uma pessoa que é um tipo de Jesus, Davi um tipo de Jesus, Moisés um tipo de Jesus, e foi uma lição maravilhosa. E para essa oportunidade de hoje nós vamos falar a lição de número 10, João Batista, prepare o caminho do Senhor. Eu quero desde já agradecer a sua sintonia, a sua conexão, que o Senhor possa nos dar nesse momento uma boa oportunidade para juntos na palavra de Deus enriquecermos. Para tanto, antes do início da aula, vamos a uma oração. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento ímpar que o Senhor nos concede, mais uma vez, de estarmos na sua presença para, em volta da sua palavra, crescermos na graça e no conhecimento. Pai, vamos falar de uma das pessoas em que o teu filho falou muito sobre ele, a pessoa de João Batista. Fala conosco, ó Pai, aquilo que nós precisamos para este tempo, com os exemplos extraordinários da vida daquele homem que viveu naquele tempo. Nós te louvamos no nome precioso de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, nós temos aqui o texto do dia, e eu deixo aí na tela para você acompanhar. Temos dois textos. Um está em Malaquias capítulo 3, versículo de número 1, conforme está na tela, e depois eu deixo aqui um segundo texto, que o texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, e o versículo de número 30. Nós vamos fazer aqui duas leituras da palavra de Deus. Malaquias capítulo de número 3, versículo 1, o último livro do Antigo Testamento, e vamos ler um texto no Evangelho. Primeira leitura. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Segunda leitura, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Bom, amados, nós temos uma primeira leitura falando acerca de João Batista, que iria vir com um propósito de preparar o caminho do Senhor. E na segunda leitura nós temos aqui uma sublime declaração de propósito de vida, de sentido na vida, de tudo ser para que Cristo apareça
na sua vida e por meio da sua vida. São duas leituras ricas. Em se tratando de bons exemplos, como você pode acompanhar aí na nossa imagem, em se tratando de bons exemplos, nós não poderíamos deixar de falar da pessoa de João Batista, aonde ele, com as suas particularidades, ele com a sua hombridade, ele ganhou grande destaque nas Escrituras e um profundo respeito e admiração de Jesus em seu tempo. Então nós veremos no dia de hoje algumas particularidades de sua vida. Então eu convido você a, mais uma vez, estar com a sua Bíblia em mãos, para que a gente consiga discorrer algumas coisas a respeito da vida de João Batista. Então, em se tratando de bons exemplos, a gente não pode esquecer da vida deste homem, que acaba ganhando aí um grande destaque nas Escrituras. Bom, nós temos como objetivo da nossa lição, número 1, saber que o nascimento de João Batista se deu de modo sobrenatural. Você compreende pela leitura da palavra de Deus que sua mãe Isabel, ela era estéril, e o Senhor, de uma forma sobrenatural, a fez ser mãe. Coisa extraordinária. Por que de modo sobrenatural? Porque Deus interviu em meio à esterilidade. Foi assim na vida do patriarca Abraão, foi assim na vida do patriarca Jacó, foi assim na vida do patriarca Isaac, foi assim na vida de Ana, foi assim na vida de muitas pessoas que foram alcançadas pelo milagre sobrenatural do conceber. Foi assim com a mãe de Sansão também, aonde nós vemos a intervenção de Deus. Número 2, nós temos que explicar que o ministério de João Batista, ele era sobrenatural. Ou seja, o seu serviço, a sua atividade, era um ministério dado por Deus. O ministério era sobrenatural, dado a sua envergadura de ação, de execução. Mas João Batista era um homem comum, como qualquer um de nós. E o terceiro objetivo de hoje é mostrar que João Batista, ele foi fiel até ao fim. Ele foi fiel até o fim. Então foi um homem que, desde o início da sua aparição, ao desenvolvimento do seu ministério, até ao dia de sua morte, a Bíblia vai nos mostrar que ele foi fiel, não negando o Senhor que havia lhe chamado. Então, eu peço gentilmente que você redobre a sua atenção e juntos vamos para mais um momento precioso das Escrituras Sagradas. Talvez, se não aparecer aí a imagem na tela, depois os irmãos que desejarem a apresentação, me chamem, mandem uma mensagem nas nossas mídias sociais e ali a gente compartilha aquilo que é necessário, ok? Subiu? Então vamos lá. Nós vamos fazer aqui uma apresentação rápida do roteiro da nossa lição, por não estarmos reunidos em momento devido à pandemia, a gente apenas traz aqui o roteiro para ficar mais fácil como que essa lição está dividida. São 3 pontos aí principais. Número 1, um nascimento sobrenatural, dividido no 1.1 sobre uma resposta de oração. Segundo, de que ele seria grande diante do Senhor. Terceiro, de que ele seria cheio do Espírito Santo. No ponto 2 da nossa lição, fala de um ministério sobrenatural. Então fala do ministério de João como pregador, fala da declaração dele
como totalmente dependente e deixando aparecer o Salvador, e da missão do Cristo como não só salvar, mas também realizar o batismo com o Espírito Santo, e também tem aí a questão ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, que a lição deixa muito clara, para a gente não querer espiritualizar tudo e não interpretar o texto de maneira errada. Esse fogo aqui está relacionado a juízo, julgamento. Mateus 3:12, quando João escreve, quando João declara, o machado está posto à raiz das árvores, é a ideia de juízo. Para quê? Relacionado àqueles que não obedeceram ao Evangelho, enfim, que as Escrituras prevê isso de uma condenação que é prevista para os ímpios, para os que desobedecem a Deus, para os que não andam em conformidade com o Evangelho, para os que se esquecem de Deus e para os que também são contra Deus ou também não acreditam em Deus, no caso, como previsto também, tanto no Salmo 14 como no Salmo de número 53. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. O inferno foi reservado para o diabo e seus anjos, a besta e o falso profeta. O homem no inferno, disse Spurgeon, que o homem no inferno é um intruso. Então, quando fala de fogo aqui, está relacionado a juízo. Ponto 3, diz que João Batista ele foi fiel até o fim. Então, és tu aquele que esperávamos? A primeira parte, quando ele estava vivendo um grande dilema, já estava preso. A declaração de Jesus dizendo que ele é maior do que os profetas. E a máxima aqui da lição, que é: prepare o caminho. Ele nasceu para isso. Bom, quando a gente analisa esse roteiro apresentado pela lição, amados, nós vemos que esse roteiro ele nos convida a explorar com abrangência, ok? Se a gente ficar só no ponto 1, 2 e 3 e discorrer cada pontinho, é rico também para nós. Mas quando a gente fala de bons exemplos, e isso está relacionado à biografia da pessoa de João Batista, este roteiro ele nos convida então a explorar, eu coloco aqui ao lado para você acompanhar, detalhes da vida de João Batista, hábitos da vida de João Batista, momentos da vida de João Batista, o relacionamento de João Batista com Cristo, os contrastes entre João Batista e Cristo e a grande declaração de João Batista, que foi a leitura que nós fizemos, a segunda leitura de João 3:30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, quando a gente olha para esse roteiro e aquilo que a aula nos convida a mergulhar nas Escrituras, a gente vai para uma biografia que é cativante, emocionante, empolgante, vibrante. E aí é onde eu convido você a passar aqui em algumas leituras, nos primeiros pontos, falando, em primeiro lugar, sobre detalhes da vida de João Batista. Bom, para começar, a gente aprende que no Novo Testamento existem 3 personagens que são chamados João. Nós temos aí o discípulo, o que se tornou o apóstolo, que escreveu os evangelhos, que escreveu as epístolas e que escreveu o Apocalipse. Depois nós temos o João Marcos, o primo ou sobrinho de Barnabé, né, que no começo se separou na primeira viagem missionária de Paulo, mas lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 10, a Bíblia vai nos mostrar que Paulo chama o João Marcos de novo, porque ele era muito útil para aquele tempo. Todo mundo que começa verdinho, começa imaturo, mas lá na frente, depois que passa o tempo, aí é o tempo de se utilizar. E Paulo tinha essa percepção. Nós temos então o João Marcos, sobrinho de Barnabé, e nós temos aí o João Batista, o precursor do Nazareno. Então esses são os nomes que aparecem nas Escrituras, só para quando a gente estiver na leitura bíblica, a gente não citar um que não é. Até a própria leitura de João, capítulo de número 3, ela é interessante, porque começa com Jesus falando com Nicodemos, e depois entra João apresentando as falas de João Batista,
Então, João, o escritor do Evangelho, apresentando agora as falas de João Batista, tá? Seu nome significa favor de Deus. Seu nome completo é João Batista e ocorre 15 vezes nas Escrituras. A expressão Batista significa o que batiza. Então, o nome de João é relacionado àquilo que ele faz. Então, é João o que batiza. Isso é importante. Outro detalhe importante na vida de João Batista é que o nascimento de João Batista, ele foi predito séculos antes, através desses dois profetas. Nós lemos como a leitura do texto do dia, Malaquias 3:1, e nós temos também o texto conhecido de Isaías, no capítulo de número 40, se você quiser acompanhar a leitura, está lá no capítulo de número 40, onde o profeta Isaías menciona também, séculos antes, sobre a vida de João Batista. Isaías capítulo de número 40, a partir do versículo de número 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que fez isso. Então a Bíblia vai nos mostrar aqui, dentro da predição de Isaías, séculos antes, já sobre o ministério de João Batista. Você, como leitor da Bíblia, sabe que quando João inicia o seu ministério, perguntaram, quem é? Você é o Cristo? Você é um dos profetas? E ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Na verdade, o que foi predito pelo profeta Isaías no capítulo de número 40. Os detalhes do nascimento de João Batista estão no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo. É interessante, todos os evangelhos mostram. Mateus mostra o ministério de João Batista, Marcos da mesma forma, Lucas da mesma forma, João da mesma forma. Só que detalhes sobre o nascimento de João Batista nós encontramos em Lucas capítulo 1. E Lucas, ele é detalhista. É a peculiaridade das escritas de Lucas. Você descobre isso no seu próprio evangelho, que leva o seu nome, e você descobre isso também em Atos dos Apóstolos. Zacarias, o pai de João Batista, era sacerdote da linhagem de Abias. Nós encontramos isso no livro das Crônicas, e sua mãe se chamava Isabel, das filhas de Arão. Então era uma família no reino de Deus, na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E é uma coisa extraordinária encontrar isso nas Escrituras. Ainda um pouquinho mais sobre os detalhes da vida de João Batista. O seu nascimento ocorreu 6 meses antes do nascimento de Jesus. Então ele é o mais velho do que Jesus. Ele foi anunciado por um anjo a Zacarias. Olha a curiosidade, no capítulo 1, o nascimento de João Batista foi anunciado por um anjo. E você se recorda que sempre a anunciação de um anjo se dá por um mensageiro cujo nome a Bíblia apresenta como Gabriel, ok? No nascimento de Jesus, da mesma forma, foi anunciado por um anjo a Maria sobre o nascimento do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. De uma forma muito linda, João, ele foi nazireu desde o seu nascimento. Você se lembra da questão da lei do nazireado, ou seja, alguém separado para tal, alguém que seria unicamente e exclusivamente um instrumento a ser usado por Deus. Então ele foi nazireu desde o seu nascimento. A nona curiosidade, ou o nono detalhe da vida de João Batista, é que ele passou o seu ministério na região montanhosa, conhecida como deserto de Judá, ou deserto da Judéia, que fica situada entre Jerusalém e o Mar Morto. Você descobre isso ao ler Mateus capítulo 3, versículo de número 1 a 12, que ele aparece pregando o evangelho
na Judéia. Riquíssimo, muito lindo. Mas ainda, vamos a mais alguns detalhes da vida de João Batista. Ele foi o último profeta da antiga dispensação. A Bíblia declara que a lei e os profetas duraram até João. Que coisa linda, que marco é esse que Deus permite o nascimento de um homem e estabelece uma dispensação até a existência de sua vida. É uma coisa extraordinária. João nasceu conforme é o ponto de número 1 da nossa lição, sobre o nascimento sobrenatural. João nasceu em resposta às orações. Então houve uma oração, era um desejo, no caso como foi um desejo de Ana também, no caso nós vemos respostas às orações sobre esterilidade, foi o caso de Isaac. Isaac orou insistentemente para que sua esposa tivesse filho. Os estudiosos dizem que foi um período de 20 anos aproximadamente, então orou. No caso de Abraão foi diferente. Deus disse que Abraão seria pai, que Sara seria mãe, dele sairia a descendência, e Deus abriu a madre de Sara. A Bíblia diz em Hebreus 11:11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. No caso de Abraão, Deus prometeu e fez com que a estéril fosse mãe de filhos. No caso de Isaac, no caso de Ana, no caso de Zacarias, tudo respostas de orações. Isso mostra o quê? Deus não tem um padrão para realizar milagres. Ou seja, Ele opera de cada forma, sempre diferente. Jesus uma vez cura o cego fazendo um lodo e colocando nos olhos. Jesus cura um cego perguntando: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então ele diz: então veja. E ele cura um outro cego orando uma, duas, e na terceira vez: e agora? Veja, agora os homens não são mais como árvores, agora eu estou vendo os homens. Isso mostra que Deus tem sempre uma forma diferente de operar. Opera perto, opera longe, opera de várias maneiras. Ainda, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os hábitos e personalidade de João Batista. Quando nós estamos falando de bons exemplos, estamos tratando de biografias, então quando a gente vai fazer um levantamento sobre a história de alguém, a gente procura descobrir quais eram os seus hábitos. E também aquilo que está relacionado, como diz os nossos irmãos hispanos, o que está relacionado à persona, o que está relacionado à pessoa, características da sua personalidade. Então o evangelista Lucas diz que João Batista esteve no deserto até a sua manifestação em Israel. Isso é importante. Existem fortes indícios de que ele tenha vivido na região de Qumran, onde foram achados escritos no Mar Morto, próximo a essa região do Mar Morto. Então, um lugar muito desértico, um lugar muito árido, foi ali onde encontraram os escritos do Mar Morto. Vestia-se de pele de carneiro e associava este fato à sua grande resistência física. A gente olha esse tipo de vestimenta. Bom, quando o professor Jefferson esteve falando a aula passada, lá ele dava umas pinceladas sobre a questão do jovem, né? De se vestir bem, enfim, tomar cuidado nos relacionamentos. Então lá o José, eu penso de uma pessoa de bom porte, chama a atenção. João Batista com essa roupa aqui não chama a atenção de ninguém não. Tem gente que não chama atenção não, tem gente que não sabe se vestir. Não que João não sabia se vestir naquele tempo, mas era a roupa que ele tinha. Ele se vestia com pelos e pele de carneiro. Então não era uma coisa atraente, não era uma roupa atraente. Não eram as melhores grifes daquela época. Você começa a lembrar de uma pessoa no Antigo Testamento que também tinha uma vestimenta meio estranha, assim, quase que, puxa, ele se veste muito mal. Não, a gente lembra do profeta Elias. Você se lembra? A Bíblia diz que ele também se vestia com peles de camelos, enfim, ele também se deliciava dessas iguarias aí, que eram também deliciadas por João Batista na época, mas a sua veste também. Por isso que o escritor aos Hebreus,
lá no capítulo 11, diz: homens dos quais o mundo era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Interessante, mostra nas Escrituras essa questão da roupa, e isso está relacionado à resistência. Pele de carneiro, pele de camelo, são peles duras, são peles resistentes. Eu ouvi uma vez um pastor dizer o seguinte, que o coração de um homem, ele precisa ser assim, ele tem que ter pele dura e coração sensível. João era o tipo deste homem, tinha uma pele dura e um coração sensível. Pele dura para quê? Qual é a ideia de pele dura? Lógico, dentro do nosso evangelho, dentro do evangelho apresentado por Paulo, isso está relacionado ao revestimento espiritual. Quando a Bíblia diz em Efésios 6, cingindo os vossos lombos, Pedro também fala sobre isso, cingindo os lombos com a verdade. Essa ideia de cingir, essa ideia de proteção, é justamente isso, para você suportar. Porque o jovem hoje, ele precisa suportar, ele precisa ter pele dura, porque serão palavras, serão setas, serão muitas coisas que vão de encontro e você precisa estar revestido, você precisa estar protegido, você precisa suportar, mas o coração precisa ser sensível. Primeiro, sensível a Deus. Segundo, sensível à voz dos pais. Terceiro, sensível à voz dos líderes. Talvez a ordem pode não ser a mais coerente, mas sensível à voz do Espírito, sensível à voz da palavra de Deus, sensível à voz da consciência, sensível também à voz da vara. A Bíblia diz em Miqueias 6 que a vara fala. Vara está relacionado à correção e também à direção. Bom, pele dura e coração sensível. Então, era a vestimenta de João Batista. Mas ainda alguns hábitos dele, nós vemos que João Batista, ele era um homem austero, um homem sério, corajoso, valente. Ele era um homem não de muitas palavras, ele era um homem que não usava de meias palavras. Ele não se negava a tudo aquilo que lhe parecia errado ou ilegal. Então, ele era um homem bem sério, naquilo que vivia, naquilo que exercia, naquilo que desenvolvia. Você está compreendendo até aí? Então dá um aleluia, um glória a Deus e diz assim, eu quero ser assim, a cada dia mais sério no viver. E as Escrituras prevê isso também, quando fala de um termo chamado sobriedade, ou sóbrio. 1 de Pedro 4:7 diz, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A palavra sóbrio está relacionado a estar alerta, estar em aviso, né? Então, João Batista, ele tinha essa característica. Quanto aos seus hábitos espirituais, nós encontramos em Lucas 7:20, que fala de uma pessoa bastante dedicada naquilo que fazia. Isso são alguns hábitos e algumas coisas relacionadas à personalidade de João Batista. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ministério de João Batista. Bom, todo jovem sabe sobre isso. Deixa eu só falar, por se tratar de uma aula, a gente não pode esquecer, nunca esqueça da definição desse termo, por favor. Ministério vem do grego que é diaconia, que significa várias funções no exercício do ministério cristão. Em resumo, deixa o grego, diaconia, deixa. Em resumo, ministério significa serviço, trabalho. Então, qual é o seu ministério? Na verdade qual é a tua ocupação, o que é que você faz? No reino de Deus não tem espaço para não trabalhar. O reino de Deus associa-se a trabalho. Lembra de Lucas 9:62? Aquele que olha para trás não é apto para continuar. Por quê? Está com a mão no arado e não dá para olhar para trás. Então, a missão é trabalhar. Quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 2:15, ele diz assim,
Procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia de Jerusalém traz este versículo de 2 Timóteo 2,15 assim: procura apresentar-te a Deus como um bom trabalhador. Trabalhador. O que é o obreiro? É quem trabalha. E quem é o obreiro? Só quem tem título? Não. Todo aquele que trabalha desenvolve o seu ministério. Então vamos lá. Qual era o serviço de João Batista? João é o pregador. Pronto. Ele era o pregador, ele era o que anunciava, ele tinha o conteúdo para passar. Então, pregadores precisam ser conhecidos pregando. João era o pregador. A Bíblia vai nos mostrar aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 3 e o versículo de número 7, conforme mencionado aí na tela para você também marcar em sua Bíblia, vai nos dizer assim: então Herodes, chamando secretamente os magos, ou melhor, 3 e 7 de Mateus, vai nos dizer assim: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Esse é o pregador, anunciando para aqueles que estavam ali naquele momento. Em Mateus capítulo 3, versículo de número 1, a gente vê algumas particularidades interessantes sobre 3 observações como João como pregador. Está escrito, 3 e 1 de Mateus. Acompanhe na sua Bíblia para que você não durma. Para que você não durma. Não dê sono aos teus olhos, dizem Provérbios, capítulo de número 6. Aliás, deixa eu te fazer um convite. Às terças-feiras, nós temos um culto de ensino. No ensino passado, nós tivemos uma leitura em Provérbios 6. E nós vamos continuar essa leitura pelo nosso pastor presidente, permitindo Deus. Venha, é dali que você descobre sobre as lições da formiga, né? Então venha, terça-feira que vem, não perca. Temos 48 qualidades positivas, mas nós veremos 7 coisas que aborrecem ao Senhor. Fechei parênteses, vamos lá. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então João Batista é o pregador que batiza. E a Bíblia diz que ele apareceu pregando. Esta foi a tônica de sua vida, o lado forte de seu ministério. Quando ele apareceu trabalhando, ele apareceu pregando, ele apareceu anunciando. E a terceira característica diz que ele apareceu pregando no deserto da Judéia. Essa é a dificuldade de muitas pessoas. Vocês não fazem ideia, nesse tempo de pandemia, nós estamos aqui com 3 pessoas assistindo e 2 pessoas trabalhando nos bastidores. Um aqui na minha esquerda e outro na minha direita, arrastando os equipamentos. Pregar para a igreja cheia é uma coisa. Pregar para a igreja, entre aspas, vazia é outra coisa. O importante é você nunca esquecer. Pregue para um como se estivesse pregando para 1000 e pregue para 1000 como se estivesse pregando para um. Nós não podemos nos embriagar com as multidões. E o que foi que Deus fez no ministério de João Batista? Deus trouxe as multidões de Jerusalém para ouvir João Batista pregar no deserto. Olha que coisa linda. No caso de Filipe foi uma coisa totalmente diferente. O Filipe estava em Jerusalém e foi pregar no deserto. Ele está pregando para as multidões, daqui a pouco em Samaria, e depois começa a pregar no deserto. Para quem? Para uma pessoa, o mordomo da rainha de Candace. Essas são algumas coisas interessantes. Deus moveu as multidões para irem atrás do pregador chamado João Batista, que estava no deserto. Não era só ir atrás do pregador, mas era para ir atrás da mensagem do pregador. Talvez você vai esquecer do pregador, talvez você vai esquecer do nome do pregador, de onde ele era, mas a mensagem você não pode esquecer, e isso é importante. Vamos ainda falar um pouquinho do ministério de João Batista. Todos os evangelhos mostraram que João batizou às margens do rio Jordão. Existem várias informações do conteúdo alusivo à pregação de João. O que caracterizava a pregação de João? Será que se prega isso hoje? Os pregadores são preocupados em pregar isso hoje? Número 1, ele exortava os seus ouvintes a se arrependerem dos seus pecados e serem batizados. Letra B,
ele insistia com as pessoas a necessidade de transformação de vida. Letra C, ele declarava que estava para vir um bem maior do que ele. Letra D, ele denunciou os pecados dos fariseus e saduceus e os chamou publicamente de raça de víboras. Ele advertiu os publicanos quanto ao pecado da extorsão. Gente, a declaração de João Batista na sua pregação era contundente. Então perceba que a pregação de João era uma pregação muito forte. Aí isso daqui acho que serve daquele jargão que se usa nos nossos tempos hoje. Forte, forte. Forte quando diz o quê? Uma pregação como essa, valeria. Agora hoje, qualquer coisa que se fala, a pessoa forte, forte o quê? Forte é abrir as escrituras, ler as escrituras, ouvir as escrituras, estudar as escrituras, meditar nas escrituras, se encher das escrituras, falar as escrituras, pregar as escrituras, ensinar as escrituras. Isso é forte. Forte é o que a palavra faz na nossa vida. O ministério de João Batista ainda, sobre a sua doutrina, sobre o seu tipo de sermão. O modo de viver de João despertou a curiosidade em todos na Palestina. Isso é lindo. O povo com o ouvido ouve o que nós falamos. Guarde isso. O povo com o ouvido ouve o que nós falamos, mas com os olhos veem o que nós somos. Quem olhava para João via o seu sermão. Quem ouvia o sermão de João via a João. O sermão e a vida de João estavam ligadas. João e o batizador, este foi um trabalho tão forte que a Bíblia destaca como batismo de João. Tornou-se algo muito lindo. E nós deixamos aqui alguns textos para você acompanhar isso. Algumas referências bíblicas referente ao batismo de João, que se encontra em Atos 10:37, da casa de Cornélio, Atos 11, nos tempos de Barnabé, Atos 13, nos tempos de Paulo, Atos 18, na igreja de Corinto, quando apresentado a Apolo, poderoso nas escrituras, varão eloquente, conhecia somente o batismo de João. E Atos 19, quando fala do batismo sendo realizado ali em Éfeso. Até as pessoas da Grécia ouviram a mensagem e foram batizadas por João. Você vê só o impacto do ministério da vida de João? Você, jovem, não faz ideia do que Deus é capaz de realizar por intermédio de sua vida. Se você fazer somente o que foi chamado para fazer no centro da vontade de Deus, isso é o que importa na sua vida. Bom, ainda sobre o ministério de João Batista, certamente a maior apresentação que João Batista fez foi a pessoa de Jesus. Você se lembra? João Batista disse aquela clássica expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dizer isso a um contexto da sua época foi algo impactante, porque os homens só conheciam o Cordeiro do homem. Qual é o Cordeiro do homem? Era o Cordeiro que era levado até o sacerdote para que ali fosse confessado os pecados e sacrificado, e ali o homem sairia aliviado. Mas a Bíblia vai nos mostrar que João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus. Não é o Cordeiro do homem, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No início de seu ministério, muitas pessoas seguiram e se tornaram seus discípulos, até que apresentou a eles o Messias e estes o seguiram. Nós temos algumas mídias sociais que de vez em quando a gente fica querendo enamorar quantos quantos seguidores nós temos, quantas pessoas seguem, quem é que curte, quem é que isso ou aquilo, e a gente fica nessa. João Batista, no seu ministério, no poder da sua influência, acabou naturalmente atraindo seguidores. A Bíblia diz: discípulos de João. Quando João apresenta Cristo, a gente fala um pouquinho isso mais adiante, os seguidores que seguiam a João agora seguem a Jesus. Isso é importante. 4 grandes momentos vividos na vida de João Batista. Guarde isso, anote isso, analise isso, pense um pouquinho com mais cuidado sobre isso. Primeiro, quando ele perdeu os seus seguidores.
A expressão perdeu aqui, é lógico que ela é no sentido, só para a gente entender. Eu tinha seguidores e agora não tenho mais seguidores. A Bíblia vai nos mostrar que na declaração de João, no capítulo de número 1, João Batista anuncia de Jesus, Jesus é batizado nas águas. O texto nos mostra que no dia seguinte, João Batista está com 2 de seus discípulos e mais uma vez, próximo ao Jordão, Jesus está passando. Quando Jesus está passando, a Bíblia nos mostra que os discípulos fazem uma indagação a Jesus. Abra sua Bíblia, são 11 horas e 51 minutos, nosso horário já está acabando, eu espero que esses 10 minutos finais seja significativo para a sua vida. João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez o quê? No Jordão, fazendo o quê? Para batizar, João o que batiza. Mas já não batizou Jesus, pronto? Já não acabou seu ministério? Não, ele batizou Jesus e continuou o seu ministério ainda batizando a muitos. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de quantos seus discípulos? A Bíblia diz, 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. Versículo 37, escuta. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso, seguiram a Jesus. Irmão Leandro, pensa numa coisa dessa. João podia ter ficado quieto, olha lá o Cordeiro de Deus. Os únicos 2 que estavam seguindo naquele momento, ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado, é ele. Os 2 deixaram João sozinho. Foram seguir Jesus. E agora João está sozinho. Foi um grande momento vivido pela vida de João? Sim ou não? Sim. Agora ele está sozinho. Deixa eu colocar esse sozinho entre aspas. Quem é que gosta de ficar sozinho? Deus já diz, não é bom que o homem fique só. Bom, isso é um outro contexto. Mas sempre Deus coloca as pessoas um ao lado do outro para ajudar. Agora, é o único caso, João é quem? Se ele tem discípulo, ele é mestre. Se ele é mestre, é como se fosse um pastor. São as suas ovelhas. É o único caso de um pastor que perdeu todo mundo e ficou alegre. Todo mundo foi embora e ficou só João. Isso é uma frustração? Não. Isto é uma recompensa de ministério. Segundo grande momento vivido por João é quando ele batizou Jesus. Isso foi marcante. Deus o fez saber, Deus o avisou que iria mostrar para João quem seria o Messias. A Bíblia vai nos mostrar isso e deixar claro que o Senhor deixou avisado a João. A Bíblia diz, no versículo 33, e eu não o conhecia. Eu não o conhecia, na declaração de João. Olha o que ele diz. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João teve a revelação do Espírito, quem seria o Cristo. Terceiro grande momento, ele experimentou uma grave crise. Todo homem e mulher de Deus experimenta em algum momento de sua vida uma crise. Lembra dos grandes homens? Não vamos enumerar dado ao tempo. Mas olha lá, o Elias, olha o Jonas, olha o João na prisão. Será que é ele mesmo ou estamos esperando o outro? Crises que são vencidas com uma coisa chamada certeza, convicção de que quem te chamou foi Deus e é suficiente para lhe ajudar a vencer essas crises. Quarto, momento vivido pela vida de João, quando foi precedido a sua morte, onde sua cabeça foi pedida em um prato. Que momento foi esse? Lembra da questão da declaração? Você está possuindo uma mulher que não é sua.
A Bíblia vai nos mostrar que Herodes ficou indignado com essa questão, e no meio de uma dança, no meio de uma alegria extravasada por causa da bebida, se faz um pedido louco. Dias faz o pedido louco: eu quero a cabeça de João Batista num prato. João Batista preso, sabendo que iria morrer. Esse momento ele sabia. E a Bíblia vai nos mostrar aqui que a sua cabeça é cortada. O pregador do deserto teve a sua cabeça perdida, mas ele não teve a sua dignidade esquecida. A Bíblia vai nos mostrar isso como um grande momento. Bom, qual o relacionamento verdadeiro de João Batista com Jesus? Faltam 4 minutos para meio-dia. Ele era da tribo de Jesus, ele chegou a ser confundido com Jesus, ele foi comparado por Jesus com Elias. Isso é interessante para a gente não entrar na linha espírita. Ele virá com a virtude de Elias. Isso não tem nada a ver com ressurreição, com reencarnação. A Bíblia diz que a mesma intensidade do ministério de João Batista seria na mesma intensidade que fosse o ministério, que aconteceu o ministério de Elias. Então, quando se diz que o Espírito do Senhor estaria sobre a vida dele, ele viria no mesmo poder com que Elias veio. Não tem nada a ver com reencarnação. Ele foi expressamente mencionado por Jesus. Jesus não falou de muitas pessoas, mas ele sempre mencionou quem tinha destaque. E olha, seja bom ou mal. Quando ele queria falar sobre não olhar para trás, ele usou de um mau exemplo da mulher de Ló. No caso aqui, ele fala de João Batista como uma pessoa importante. Quinto ponto, e isso é fundamental para nós entendermos o relacionamento verdadeiro de João com Jesus. Ele morreu por Jesus. Morreu por Jesus. Ele se entregou, ele realmente deu a sua vida. Contrastes entre João Batista e Jesus. Jesus é a palavra, João Batista o mensageiro da palavra. Jesus é eterno, João Batista foi atemporal. Jesus é a luz, João Batista disse que era apenas o testificador da luz. Jesus é Deus, João Batista apenas o enviado de Deus. Jesus é a vida, João Batista apenas o proclamador da vida. Oh, coisa gloriosa é a gente olhar o contraste do ministério deste homem comparado à pessoa de Jesus, que ele viveu para isto. Eu termino com essa última parte, enfatizando o porquê da segunda leitura inicialmente. Por que João disse: importa que ele cresça e que eu diminua? Número 1, porque Jesus é o único sobre todos. Aquele que vem de cima é sobre todos. Querubim, arcanjo, serafim, anjo, governo, príncipe, rei, princesa, magna, enfim, qualquer que seja a autoridade neste mundo, todas elas estão sujeitas a Jesus. Paulo já escreve em Filipenses 2, ele tem um nome que é sobre todo o nome. Porque João diz que importa que ele cresça e que eu diminua? Primeiro, porque Jesus é o único sobre todos. Número 2, Jesus é o único dono de tudo. João 3,35 nas suas declarações: todas as coisas entregou na sua mão. Então, as pessoas não eram de João, o ministério não era de João, a missão não era de João no sentido, isso é coisa minha, não. Jesus é o único sobre tudo. Ele tem o domínio de todas as coisas. Número 3, Jesus é o único salvador de todo o que crê. Agora você entende, irmão? Você entende, jovem? Por que João Batista não reclamou quando os seguidores foram seguir Jesus? Porque o ministério de João Batista era para levar as pessoas a Jesus. E aí a gente entende o porquê da sua declaração: importa que ele cresça e que eu diminua, porque Jesus é o único salvador de todo o que crê. Eu não quero que vocês creiam em mim, eu quero que vocês creiam nele. 3:36, aquele que crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele.
Terminamos concluindo essa aula de hoje e nós queremos deixar aqui a nossa palavra de gratidão a você que esteve sintonizado até agora e que o Senhor possa lhe abençoar de uma forma especial. Termino dizendo na conclusão que a vida de João Batista nos ensina que não existe maior mensagem que você possa passar pelo seu ministério senão a de levar pessoas a Cristo. Ele existiu para conduzir vidas à escolha pela vida. Então o ministério, a existência de João foi para isso, para que as pessoas decidissem. Você entende, jovem? Qual é a razão da sua existência? Qual é a razão de você estar aqui neste mundo? Para que as pessoas decidam que tipo de seguidores você está criando através do seu ministério. Pense seriamente nisso. Que Deus em Cristo abençoe. Deixo aí na tela para você, para se programar. Sabemos que está uma correria, final de ano, aquela coisa toda, mas eu gostaria que você se programasse para a próxima aula, lição de número 11, a mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. Lembre-se disso. Bom, são 12 horas e 1 minuto e nós vamos neste momento encerrar com uma palavra de gratidão e também com uma palavra de oração. Muito obrigado a todos vocês, que o Senhor conceda a você um ótimo domingo e logo mais, se você puder e quiser, esteja na casa do Senhor para adorar a Ele em espírito e em verdade. Assim como João Batista fez diferença no seu tempo, você também faz diferença. Não se esqueça, em suma, você existe para produzir nas pessoas a oportunidade de decisão para crer em Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos no precioso nome de teu Filho amado Jesus. Que bom meditar na vida de João Batista, pelo menos alguns detalhes, alguns momentos, algumas particularidades que enriquecem a nossa vida. Que o Senhor continue a abençoar a cada jovem que aqui esteve, que o Senhor abençoe, ó Pai eterno, abençoar aqueles que estão nos ouvindo e ainda aqueles que irão nos ouvir. Pai, abençoe a cada vida de uma forma especial, dando domingo abençoado, amparado, protegido para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Deus abençoe você. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.